Ela não roubou bancos, não sequestrou ninguém, não deu um tiro sequer. Mesmo assim, uma única mulher conseguiu movimentar mais de 400 milhões de dólares num dos maiores golpes da história recente. Um Ponzi Scheme tão bem montado que por anos parecia perfeito. A questão é, como alguém comum chega a esse nível de manipulação e como tanta gente inteligente cai junto sem perceber? Eu sou o Paulo e aqui no canal a gente disseca casos de true crime ligados a dinheiro, esquemas Ponzi, crimes financeiros e golpes que parecem filme, mas são documentário da vida real. Se você curte esse tipo de investigação, já se inscreve e ativa o sino, porque essa é a nossa especialidade. No vídeo anterior da série, OpenAI é um Ponzi Scheme, a gente brincou com a ideia de chamar qualquer coisa de pirâmide, mas hoje o assunto é bem mais pesado, um caso real, com vítimas de carne e osso. E fica até o final, porque eu vou te mostrar os sinais concretos para você identificar golpes parecidos e ainda te contar o que vem no próximo episódio. Ponzi Scheme versus pirâmide financeira, diferença fatal. A protagonista de hoje se chama Gina Champion Cain. Em San Diego, na Califórnia, ela era vista como um exemplo de sucesso, empresária do ramo de restaurantes, dona da American National Investments, envolvida em projetos imobiliários, presença constante em eventos de negócios e ações filantrópicas. Revistas locais a chamavam de visionária, gente importante tirava foto com ela, políticos apareciam nos mesmos coquetéis. Para todo mundo, Gina era aquela mulher que venceu na vida, cuidava dos outros e ainda gerava empregos. Só que, por trás desse verniz de perfeição, ela estava rodando durante anos um enorme esquema Ponzi, disfarçado de investimento seguro ligado a licenças de venda de álcool. Antes de entrar no golpe específico, você precisa entender direitinho o que é um Ponzi Scheme na prática. Imagina que eu te prometo 20% de lucro ao ano, garantido, sem risco, e digo que vou investir seu dinheiro num negócio incrível. Você deposita 100 mil comigo. Só que eu não invisto nada de verdade. Eu pego o dinheiro do próximo que entrar e uso uma parte para te pagar os juros, outra parte para viver bem e assim vou repetindo o ciclo. Foi mais ou menos isso que Charles Ponzi fez no começo do século XX com cupons postais, e é por isso que esse tipo de golpe leva o nome dele até hoje. A sacada e o perigo é que, enquanto entram novos investidores, parece que tudo está funcionando. Os primeiros recebem, mostram extratos, indicam amigos e o esquema cresce alimentado pela própria mentira. Mas espera, se é tão óbvio assim, como é que Gina conseguiu sofisticar esse modelo a ponto de enganar até bancos e fundos de investimento? O produto da Gina era, em teoria, muito específico: empréstimos para financiar licenças de venda de bebidas alcoólicas na Califórnia. Ela dizia que havia uma oportunidade de negócio pouco explorada. Donos de bares e restaurantes precisavam de licenças caras para vender álcool, e ela intermediava empréstimos de curto prazo para essas pessoas, usando o próprio valor das licenças como garantia. O dinheiro dos investidores, segundo ela, ia para contas de custódia, aquelas contas de escrow, em que, teoricamente, ninguém mexe até o negócio ser concluído. Em troca, ela prometia retornos na casa de 8% a 25% ao ano, muitas vezes com pagamento mensal de juros, algo muito acima do mercado, mas com um discurso técnico tão bem construído que parecia só uma boa oportunidade de finanças. Entre 2012 e 2019, esse programa levantou mais de 400 milhões de dólares de centenas de investidores que acreditavam estar participando de um esquema sofisticado, mas legítimo. Agora presta atenção nisso. Na prática, o que acontecia com o dinheiro era a velha lógica do esquema Ponzi, só que maquiada com papelada bonita. O investidor achava que estava mandando o valor para uma conta de custódia neutra, mas Gina tinha acesso, direto ou indireto, a esses recursos. Em vez de serem usados em milhares de empréstimos para licenças, grande parte desses valores era desviada para 3 destinos principais: pagamento de juros e resgates para investidores antigos, manutenção do estilo de vida luxuoso dela e capital para os próprios negócios, como restaurantes e projetos imobiliários. Quando um novo investidor colocava, por exemplo, 500 mil dólares, uma parte ia para cobrir promessas antigas,
outra virava reforma de restaurante, viagens, contas pessoais e o restante ficava girando dentro da rede de empresas controladas por ela. O ponto crítico é que, de acordo com as investigações, o volume real de empréstimos ligados a licenças era mínimo comparado ao que ela dizia, e quase ninguém checava de verdade se essas operações existiam. E aqui é onde fica ainda mais estranho. Gina não era aquela caricatura de golpista obscuro e escondido em paraísos fiscais. Ela era uma figura pública querida. Participava de causas sociais, apoiava organizações que ajudavam mulheres empreendedoras, tinha restaurantes badalados, tirava foto com clientes, pagava rodadas de drinks. Esse verniz de boa cidadã é um ingrediente fundamental para entender por que tanta gente confiou cegamente nela. Muitos investidores não eram apenas clientes anônimos. Eram amigos, conhecidos da comunidade, pessoas que jantavam nos restaurantes dela e sentiam que estavam ajudando um projeto local. Além disso, aparecer em eventos de negócios, ser elogiada em reportagens e posar como filantropa criavam um escudo psicológico. Quem iria desconfiar de uma mulher que aparentemente fazia tanto bem? O resultado disso é que o esquema atraiu não só indivíduos comuns, mas também investidores institucionais, empresas e fundos que colocaram milhões de dólares no programa de licenças. Em pouco tempo, o que poderia parecer um negócio de nicho virou uma máquina gigante de captação de dinheiro, repetindo contratos, rolando aplicações e reinvestindo lucros que, na verdade, eram cheques pagos com o dinheiro de quem entrava depois. Esse caso chegou a ser descrito pela imprensa como o maior esquema Ponzi liderado por uma mulher na história dos Estados Unidos, justamente pelo tamanho, pela duração e pelo nível de sofisticação. Mas como ninguém puxou o freio de mão antes, se os números começaram a ficar tão grandes? Só que tem um detalhe: quando os pagamentos caem na conta direitinho, as pessoas tendem a desligar o senso crítico. Os primeiros sinais de rachadura começaram a ficar tão grandes, só que tem um detalhe. Quando os pagamentos caem na conta direitinho, as pessoas tendem a desligar o senso crítico. Os primeiros sinais de rachadura começaram a aparecer por volta de 2017 e 2018, quando alguns pagamentos atrasaram ou vieram menores do que o esperado. Gina justificava dizendo que havia atrasos burocráticos no órgão responsável pelas licenças, que o Estado estava assegurando aprovações ou que mudanças regulatórias tinham afetado o cronograma. Muitos investidores já acostumados a receber em dia aceitaram as explicações, até porque a narrativa era plausível. Quem já lidou com burocracia pública sabe como pode demorar. Só que pouco a pouco, boatos começaram a circular, pessoas que pediam para resgatar tudo e não conseguiam, contratos que eram renovados em condições estranhas. Em paralelo, reguladores financeiros e a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, começaram a olhar com mais atenção os números daquele programa milagroso de licenças de bebidas. Em 2019, a SEC começou a olhar com mais atenção os números daquele programa milagroso de licenças de bebidas. Investigações mostraram que, em vez de milhares de empréstimos em andamento, havia pouquíssimas operações reais e uma quantidade enorme de documentos forjados ou enganosos. As supostas contas de custódia eram usadas na prática como cofres de onde ela retirava dinheiro sempre que precisava, com a conivência ou negligência de intermediários que não fiscalizavam como deveriam. Buscas foram feitas, documentos apreendidos e o castelo de cartas começou a desmoronar muito rápido. Diante das evidências, Gina acabou admitindo que o negócio não era o que parecia e que o dinheiro dos novos investidores era usado para pagar os antigos e sustentar a estrutura. Agora imagina que você é uma das vítimas. Tem gente que colocou ali a aposentadoria inteira, confiando em uma taxa acima da média mais segura, porque tinha um ativo real por trás, as licenças de álcool, e porque todo mundo na comunidade dizia que Gina era séria. Tinha investidor que refinanciou casa, vendeu imóvel, juntou herança de família para entrar no programa, acreditando que aquele era o caminho para garantir o futuro dos filhos. Quando o esquema veio à tona, não foi só o colapso financeiro, veio junto uma sensação profunda de traição, porque muitos a conheciam pelo nome, tinham convivido com ela em jantares, reuniões, festas. Não é exagero dizer que algumas pessoas nunca conseguiram se recuperar totalmente, nem no bolso, nem emocionalmente.
É aqui que esse true crime deixa de ser só uma história de números e vira um drama humano pesado. Do ponto de vista jurídico, a queda foi rápida e pesada. Em 2020, Gina Champion Cain se declarou culpada em um processo federal, admitindo que operou um esquema Ponzi por anos e que enganou centenas de investidores. Em 2021, ela foi condenada a 15 anos de prisão, 180 meses em regime federal e a pagar uma restituição estimada em cerca de 185 milhões de dólares às vítimas, valor que representa o prejuízo líquido do golpe depois de alguns resgates iniciais. Empresas que atuaram como intermediárias, como a companhia de títulos que mantinha as contas de custódia, enfrentaram processos civis e acabaram fazendo acordos milionários com investidores lesados. Já presa, em um capítulo curioso dessa história, Gina ainda se envolveu em denúncias sobre abusos em uma penitenciária feminina, ajudando outras detentas a processar o sistema, o que mostra como a narrativa dela é cheia de camadas e contradições. Mas isso não apaga o fato central. Durante anos, ela construiu e comandou um dos maiores crimes financeiros liderados por uma mulher. Você pode estar pensando, se ela foi descoberta e presa, por que tanta gente ainda chama isso de Ponzi Scheme perfeito? Não é porque tenha dado certo no fim, mas porque por muito tempo pareceu inexpugnável. Gina conseguiu combinar 3 elementos que tornam um golpe desse tipo particularmente perigoso: uma história de investimento baseada em algo real e complexo, licenças de álcool e burocracia estatal, a utilização de estruturas aparentemente sérias, contas de custódia, contratos formais, empresas conhecidas e uma imagem pública de empreendedora exemplar. Ao contrário de golpes grosseiros em que o cara manda mensagem prometendo dobrar seu dinheiro em 24 horas, aqui tudo era revestido de formalidade, linguagem de finanças e, principalmente, confiança pessoal. É o tipo de esquema Ponzi que engana até quem se acha esperto demais para cair em pirâmide. Mas espera, porque é aqui que entra a parte mais importante para você: como identificar sinais de alerta em golpes parecidos. Primeiro, qualquer promessa de retorno constante acima do que o mercado normal oferece, ainda mais garantido e sem risco, é motivo para levantar a sobrancelha. No caso da Gina, ela falava de rendimentos de 2 dígitos ao ano, sustentados por uma oportunidade quase secreta no mercado de licenças. Isso deveria ter acendido um sinal vermelho. Segundo, se o investimento é tão bom, mas você não consegue explicar em 2 frases simples, é porque talvez nem o vendedor consiga, e isso é perigoso. Um monte de gente colocou dinheiro ali sem entender o básico de como funcionava o tal programa de licenças. Terceiro, cuidado com apelos ao medo do momento. Em tempos de inflação alta, crise de dívida e incerteza na economia global, aparecem salvadores prometendo proteção garantida em negócios milagrosos, inclusive em cripto e outros produtos da moda, repetindo a velha lógica do esquema Ponzi com roupa nova. Outro ponto que o caso da Gina escancara é o peso da confiança social nesses crimes financeiros. Quando o convite vem da gerente do banco, do amigo da igreja, do cunhado que sempre ganha dinheiro com o investimento, ou de uma empresária famosa na sua cidade, a tendência é desligar a análise crítica. Só que golpe não escolhe classe social nem grau de instrução, escolhe quem está vulnerável e disposto a acreditar em retorno fácil. Aqui no Brasil, a gente já viu versões dessa história em pirâmides de marketing multinível, promessas de lucro fixo em cripto, fazenda de peixe, boi, minério, você escolhe o tema da moda. O mecanismo é sempre parecido: promessa alta, narrativa bonita, alguns pagamentos iniciais para criar prova social e, por trás, nada de atividade real suficiente para sustentar os números. Se você assistiu ao nosso vídeo OpenAI é um Ponzi Scheme? A verdade oculta, já sabe como esse conceito é distorcido o tempo todo. Hoje você viu um exemplo concreto de como ele opera na vida real. E já deixa anotado porque no próximo vídeo da série a gente vai direto no ponto que sempre gera confusão: Ponzi Scheme versus pirâmide financeira, diferença fatal. Muita gente usa esses termos como se fossem sinônimos, mas existem diferenças importantes na estrutura e na forma como cada crime se espalha, e entender isso pode literalmente salvar seu dinheiro. A ideia dessa série é justamente transformar casos de true crime financeiro em uma espécie de documentário educativo,
quase um True Crime Podcast em vídeo, para que você não seja a próxima vítima. A história da Gina Champion Cain mostra que o golpe perfeito, na verdade, é perfeito só até o dia em que acaba. Para quem perde tudo, ele nunca foi perfeito, só devastador. Se você ficou até aqui, deixa seu like porque isso mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo sério sobre crimes financeiros merece alcançar mais gente. Comenta também se você já recebeu alguma proposta de investimento que parecia boa demais para ser verdade, sem expor nomes ou dados, claro. E se hoje, depois desse vídeo, você enxerga esses convites com outros olhos. Se ainda não é inscrito, aproveita agora, assina o canal e ativa as notificações para não perder o próximo episódio. Ponzi Scam versus Pirâmide Financeira, Diferença Fatal, que é essencial para completar o quebra-cabeça. E lembra, toda vez que alguém te oferecer retornos garantidos e maravilhosos, lembra da Gina, da mulher golpista que parecia perfeita. E pergunta a si mesmo se você não está entrando no próximo grande Ponzi Scam disfarçado de oportunidade imperdível.